Buenas, buenas, estamos aqui, episódio 2 da primeira temporada. Cara, tem coisa pra falar dessa mulher aqui, hein? Gente do céu. Ela é atriz, produtora de teatro, produtora cultural, produtora de cinema, diretora artística, diretora de cinema. Rapaz. Eu tô querendo conhecer essa pessoa. É, cara, sensacional. Ela foi atriz, trabalhou na TV Cultura, produziu uma peça de teatro, foi premiada por categoria de cinema em Los Angeles. É verdade? Isso, é verdade. 50 prêmios internacionais, gravou um clipe do RZO. Foi o clipe que você fez o Elião virar ator, é esse? Foi, tá. Esse, né, tá. Prêmio da Lei Aldir Blanc, também ela ganhou. Produtora e diretora do Vagabundos Enrascados. E tá produzindo também uma série. Tá produzindo ou já é a série? A série já tá acontecendo, né? As Minas Viajam. Nada mais, nada menos que eu tenho a honra e o privilégio de receber nesse segundo programa da primeira temporada a minha queridíssima Bárbara Mascarenhas. Eu sou a Bárbara Mascarenhas. Sensacional, hein, Bá? Pelo amor de Deus. Conheci ela como Bárbara Luz, ela virou Mascarenhas agora na minha frente. Na verdade, eu sou agora você cresceu, uma luz incandescente. Bá, obrigado por ter aceitado o nosso convite, meio do Marcelinho aí. A gente tá aqui nesse podcast aí, começando essa historinha que é sensacional. É um podcast, o primeiro podcast sobre filosofia, sem embasamento teórico nenhum algum, porque a gente sabe que pessoas como você têm filosofia, pessoas como eu têm filosofia, pessoas como quem está escutando têm filosofia, e você é a segunda pessoa que eu trago nesse podcast, nessa temporada maravilhosa, que tem muita gente para aparecer aqui. Porque, cara, minha história com você é muito louca. Ai, muito incrível. Muito incrível. Eu vou começar do começo, do princípio, do início. Lá, nos primórdios do tempo. Nos primórdios do tempo. Vamos lá. Como é que eu conheci a Bárbara, cara? A Bárbara foi o seguinte, eu trabalhava com uma cantora chamada Célia Nascimento. Célia, beijo pra você, estar aqui logo mais. Beijinhos, gata. Célia Nascimento, eu tocava com ela e ela acabou aparecendo na minha agência de publicidade, a Zion 7, pra trabalhar com a gente. E um belo dia, consultoria vai, consultoria vem, né? Ela me aparece com uma pessoa lá de cabelo curtinho, né? Careca, né? Style demais, aliás. Falei, o que essa pessoa tá falando? Quem que é? Não, essa pessoa vai me ajudar, careca? É minha produtora do seu gay. A Célia é a Célia. Célia, pra vocês saberem quem é a Célia Nascimento, vou dar um spoiler dela, ela trabalhou com o Zé Celso, né? Sim. Foi uma das estrelas dele e tal. Na verdade, ela é a referência pra gente, né? De mulher negra. Isso. Dentro da arte, dentro do teatro, assim, é uma referência dentro... Eu me aproximei da Célia por conta disso. Mas eu não sabia. Conta a historinha. Como é que você chegou na Célia? Na verdade, a Célia é uma inspiração como mulher ativista, trazendo esse lugar para identificação. Então, assim, é um lugar muito difícil da gente se identificar como uma mulher negra. E aí falta referência no mercado, falta referência de pessoas que estão dentro. E ela era essa referência para todas nós que viemos depois. E achamos ali um lugar para estar de verdade, porque a gente ficava ali naquele lugar. Quem que é você, né? Tinha as morenas, você não é morena, você é negra, e aí as mulheres negras ficavam sem uma referência do protagonismo de uma mulher dentro das artes. Então esse lugar não é que não existia, mas era difícil você olhar e você reconhecer, e você tá indo às peças e você tá estudando. Para mim, eu era uma adolescente, eu tinha 18 anos, fazendo ali os cursos de teatro, e a gente ia pro Zé Celso e ela era a luz que brilhava dentro dessa... Então a gente olhava e falava assim, quando eu crescer eu quero ser a Célia. Celinhazinha, tá convidadíssima. Acho que eu já mandei mensagem pra você, mas tá aqui de novo o convite aí ao vivo pra você. Ao vivo não, mas tá aí. Uma hora você escuta ele aí, né? E a Bárbara chegou lá. O que você chegou lá pra fazer com a Célia? Vamos lá. Eu fui pra poder desenvolver esse lugar de produção executiva mesmo, pra entender da Célia. Então, assim, ela já tinha ali uma equipe que trabalhava no backstage dela e tudo mais, mas ela precisava de pessoas que tivessem mais poder de negociação, que pudesse realmente ajudar e contribuir no processo de vendas, de engajar mesmo ela dentro do mercado. Você estava começando isso na sua vida? Estava começando, era uma coisa que eu não sabia fazer. Você chegou mais pela Célia do que pelo rolê mesmo que você estava. Aí encontrou com a Tânia lá, Marcelinho. A Tânia encontrou com ela. Duas carecas. A Tânia também vai estar aqui também. Careca, baixinha. Minha irmã querida. Bicuda. Caralho, Tânia é foda, hein? Jiu-jiteira agora, hein? Jiu-jiteira agora tá... Morde a gente pelo tornozelo, deixa não.
E aí a Bárbara apareceu no escritório para trabalhar com a Célia. As coisas da Célia não deram muito certo, né? Parece que não sei muito bem agora, porque muita coisa na cabeça, mas parece que os caminhos da Célia foram para um lado e a parte do marketing redefiniu, dela e foi para o outro. Então a gente acabou, mas a Bárbara ficou. Fiquei. Ela ficou lá na Zion. Então ela ficou lá na Zion e ela teve a honra de fazer um coach comigo. Coach não, que coach é muito ruim, né, cara? Master coach de aperfeiçoamento de produção profissional. O intensivo casca grossíssima ela fez comigo. Chegava às 7 da manhã, saía às 9 da noite e ainda tinha que ir pra Eugeniar, ainda tomar uma. Ainda não. Era o momento do psicólogo, né? A gente fazia a pausa da terapia. Tipo, agora eu preciso beber. Era isso, cara. Mas nisso aí você já fazia cinema? Ou não? Já estava começando a produzir cinema. Foi ali que começou. Ali estava vindo em paralelo. Tá, então assim, depois que a gente se desligou, porque foi em 2018, eu acho, né? Se eu não me engano. Isso. Né, depois eu fui sair de lá e você continuou a sua carreira. Sim. Né? Aí vamos falar o seguinte, como é que você virou, depois de um tempo eu fiquei sabendo de você estava numa fase um pouco ruim da sua vida. Eu estava um pouco, né, desconectada. Nós nos conhecemos já numa fase... Não estava muito legal, né? Eu vou falar para você que eu e a Gangorra, nós temos um caso fortíssimo. Então essa maré de sobe, tá lá em cima e tá lá embaixo. E eu chego na Zion para fazer esse trabalho com a Célia, querendo encontrar uma oportunidade dentro do mercado, porque eu fiz aquela pausa, casamento, filho, divórcio, separa cachorro, cada um vai para um lado. E nesse período eu acabei me dedicando a outras tarefas que não eram do meio artístico. E isso me distanciou muito. A gente sabe que quando você sai do meio para você voltar para o meio é aquela luta. E nisso a Célia me trouxe para dentro ali do espaço dela e falou, não, vamos juntas, eu sei que você tem muito esforço, vamos aprender. E de verdade, o que trouxe um grande impulso para mim foi o período que eu fiquei com vocês, né? Que isso me mostrou assim, aonde eu precisava me reinventar, de que forma, me atualizar para o mercado, arriscar. Então, você vem com uma bagagem também dos seus destroços pessoais e isso mira totalmente dentro da sua vida profissional, porque você vem com esses destroços para essa outra área da sua vida. E poder ali filtrar o que era eu, o que era produção profissional e tudo mais, foi muito importante. E isso foi o que de verdade redefiniu a minha carreira. Então, você tem um papel importante e extremamente significativo. Porque eu não tinha essa visão, eu tinha vontade. Visão estratégica não era uma coisa que eu tinha muito. Então eu também ia nos meus limites, porque eu sou perfeccionista e quando eu não domino uma coisa, eu costumo não tentar arriscar muito algo que eu não conhecia. E ali, treinando de fazer o papel de produção executiva, de treinar, de elaborar projetos, e você entrar nessa coisa de... Não importa se vai virar um projeto ou não, mas treina, faça, veja os pontos, atualiza, aprenda a fazer planilha e tudo mais. Isso foi abrindo possibilidades de outros novos trabalhos. Então foi aonde eu atuei dentro de produção, aprendi a conectar pessoas. E aí eu fui para a Rádio Geek na época. Vamos falar depois disso aí. Né? Então aí eu fui para lá. Lá eu comecei a trabalhar com outros projetos com eles. Então eu fazia produção, mas eu também desenvolvia projetos. Aí eu comecei a fazer parte de produção, que era backstage, essa parte toda que eu sempre gostei muito. Mas junto com isso, trazer a parte do criativo para elaborar projetos novos, para pensar um produto novo. Então eu comecei a desenvolver isso. E aí chega o cinema, que são os roteiros guerrilha. Aí, também vamos falar disso aí também. E aí chegam os guerrilhas, e aí dentro dos guerrilhas, assim, como que a gente resolve sem orçamento, ou quase sem orçamento, e você emplaca. Mas tudo isso veio seguindo dentro da produção cultural, com a Célia, com o treinamento com você, e aí foram sendo etapas de construção. Agora, os altos e baixos, eles fazem parte do revés da vida. Às vezes a gente investe mal e colhe o que a gente investiu. Colhe mal, planta mal e colhe tempestade. Mas são fases.
Aí tinha um lance de cinema lá que você fazia, o Cine Destilado, é O isso? Cine Destilado com o James. Exatamente, o James. Gente finíssima ele. Na verdade, o James que me puxa pro cinema guerrilha. Isso, conta um pouquinho dessa Porque historinha. o James a gente já definiu com a esposa dele que nós dividimos o marido, né? Ela tem o marido integralmente dela. A gente divide essa parceria que já tá para fazer aí 7 anos. Bastante. Já são, sei lá, 8 projetos juntos. Ele é roteirista, é isso? Ele é Eu lembro que roteirista ele era e roteirista. diretor também. Também, né? Ele é roteirista e diretor. Mas, assim, os roteiros dele são maravilhosos e nós começamos dentro dessa coisa. Eu preciso ganhar dinheiro, preciso trabalhar e tudo mais. E um amigo falou assim, vou te levar para um set, porque tá rolando um set de filmagem e tá precisando lá de umas pessoas para fazer uma assistência, um socorro. Chega lá, fala que você vai ficar por lá e vê o que rola. E meio que eu fiquei lá e aí a produtora chegou para mim e falou, olha, se rola você fazer aí por um preço de estagiário, você consegue vir, tá com a gente. Você tá na pendura, você fala, quero. Sim, vamos. Vem. E isso abriu essa porta, porque o roteiro era do James. É uma série que ainda tá em processos de negociação. Nós fizemos um piloto dessa série. E aí foram, assim, 9 dias corridos de trabalho, 18 horas de gravação, uma coisa muito, muito, muito louca. E eu fui subindo dentro da escala. Então, eu cheguei no projeto como assistente do assistente do assistente, a mocinha lá. E saiu E saí de lá coordenando a equipe de produção. Boa. Então, foi assim, 9 dias eu já mudei, fui subindo. Né? E a partir disso, o James falou, não, você precisa estar comigo nos projetos. Então, basicamente, ele vende o roteiro já com a produtora. Aí você virou produtora de cinema? Aí eu virei produtora. Foi aí que você virou produtora de cinema. Oficialmente? Oficialmente. Tá. Só explica o cinema de guerrilha pra rapaziada que tá ouvindo. Pra gente eu sou muito apaixonada sobre guerrilha. O que é? De onde surgiu? Qual é que é? Por que chama isso também? As pessoas acham assim, mas eu não quero falar que meu filme é um filme de guerrilha, porque já acha que é, tipo, que você é o Che Guevara e coisas desse tipo. O tema é esse aí. Né? E tudo mais. Não é só isso, né? Não é guerrilha se você é de esquerda ou de direita. Mas a questão de que você... ninguém vai pra guerra pra lutar e morrer se não fosse por amor. Por alguma coisa que você acredita muito. Ninguém vai se dispor a sair da sua casa por uma briga que não tem um ideal, que não tem uma razão. Você vai para proteger os que estão ficando em casa. Ou você vai para conquistar algo que está lá fora. Então é por isso que você se põe nesse risco. É por amor. É o amor que pulsa essa motivação. E dentro dessa visão, a gente entende que o dinheiro é uma situação que facilita muito quando a gente tem, sim. Mas e se você não tem? Você não vai fazer nada da sua vida? E se não fosse o dinheiro, o que você precisa para fazer um filme? Se não falarmos de dinheiro, o que você precisa para realizar o seu objetivo, o seu ideal? Então tá, eu preciso de câmera, eu preciso de equipe. Precisa de amigo. Eu preciso de amigo. Eu preciso de mais o quê? Então, peraí, câmera a gente tem, comida a gente arranja, e não sei o que a gente faz. Então... Quando a gente tira o dinheiro como motivo para que a gente conquiste algo ou para que a gente não conquista algo e a gente começa a olhar para que outras coisas que de verdade a gente precisa, que quando não se tem o dinheiro compra, mas e se não tem o dinheiro? Eu não tenho um contato, eu não tenho uma pessoa? E aí entrou nesse lugar que é onde eu super dei certo dentro da guerrilha. Porque eu não tenho medo de pedir, eu não tenho medo do não. Então, é comida que falta? Vamos bater em todos os restaurantes que conseguir e a gente vai fazer uma marmitinha. E foi assim, a gente foi desenvolvendo ao longo desses projetos. O diretor que hoje é a nossa grande referência, que veio com a gente, inclusive foi uma das nossas últimas conversas, é o André Luiz, né? O diretor André Luiz. Hoje ele está com um filme Tração que está nos cinemas. É o primeiro longa de ação do Brasil, numa linha de Velozes e Furiosos. Incrível.
E ele é de guerrilha. Como é que você classifica um filme de guerrilha e um filme... Se não é de guerrilha, é o quê? De baixo pra cima até chegar em Cannes. Começa com um filme de guerrilha. Primeira coisa... É, o guerrilha. É isso. É 000 de orçamento. E a família te ajudando. Tá, e assim, quem que inventa fazer um filme de guerrilha no Brasil hoje? Jorge. Eu dei uma pesquisada, né? Porque eu fui, pô, cine de guerrilha deve ser um negócio diferente. E foi como ela observou, ele não tem o cunho político ou ideológico. Ele é meio que um filme de baixo custo. Sim. E para que ele contorne, às vezes, até locais, sejam públicos ou privados, para que eles aconteçam de qualquer forma ali. Então é mais uma questão de atitude também, né? Sim, é atitude. Da pessoa entrar ali no... Que nem eu tava vendo, dando uma bugada, mas tem um filme que é clássico, que assim, não tem problema se o filme vai estar no mainstream ou não, mas ele vai contra as ordens burocráticas do mainstream. Sim. Entendeu? A guerrilha é o fato disso daí, você tentar implodir o sistema, mas não por você ter um lado, por você realizar o seu sonho, né? Eu diria que somos uns vírus. Somos o vírus. Sim, isso é claro, sim. Porque assim, vamos lá. Hoje, falar de cinema, a gente está falando de um projeto que é muito caro. A locação de uma câmera básica, a diária de uma câmera simples, R$1.500. Tá, mas vamos lá. Um cinema de guerrilha, depois um independente, depois vem o quê? Aí vem as altas produções. É isso, só tem esses 3 tipos de cinema feito no Brasil hoje. Hoje. Tá, e vamos dividir por orçamento. Vai, um filme de guerrilha, até quanto? Até 50 mil. Sim, até 50 mil. Um filme independente. Aí ele vai até, sei lá, 300 mil. Aí depois 300 mil... Aí o salto. Aí é um salto. De Titanic, 300 mil, nós vamos para um baixo orçamento de uma produção normal. Ela tá em 2,5 milhões. Tá, quem consome cinema de guerrilha hoje no Brasil? E aonde? Nos festivais. Só Festival. Só festival não, a gente tem que dar, vamos... Não, só que eu quando, digo agora que a quando gente, eu falei né, só, eu falei, a gente tá falando nossa, aqui... gente, tipo, porra, os festivais é onde tem gente interessante, é onde tem gente que te respeita, é onde tem críticos de verdade, não é o crítico que é pago pra fazer uma nota a favor ou contra, é o cara que conhece tecnicamente do que você tá fazendo. Tá, você acha que existe você tem que ultrapassar a bolha? Seu filme ultrapassa bolhas, assim, vamos dizer assim? Ultrapassa bolhas. Então você precisa escalar para chegar lá. Por exemplo, um filme bom de guerrilha, ele pode chegar. Então ele tem que se sair bem no festival. Conta o caminho. O caminho é esse. Você monta ele e aí você conta com conexões de pessoas que têm contatos dentro dos streamings, tipo Netflix, Prime, para intermediar esses bookers para ver se você consegue ser aprovado. Passar da bolinha. Virar independente. É que aí o guerrilha aí entra na questão orçamentária ou de composição de equipe, mas você é independente, ele não vai assinar como guerrilha, ele vai assinar como produção independente ou a produção corporativa. Então, uma das duas você vai assinar. Não tem. Termologicamente, você não assina como guerrilha. Carinhosamente. Carinhosamente, você não assina. Mas aí entra esses desafios grandes do mercado, porque assim, você não conhece essas pessoas. Não tem QI, né? Quem te indica, não tem os meios. É a bolha. É a bolha. Tem que ser furada. E como é que você furou essa bolha? Aí fura-se a bolha com os festivais, porque eles começam a te notar. E qual o melhor festival de cinema independente do Brasil? Tá rolando algum festival de cinema de guerrilha hoje? Ou no mês? Sabe, qual que é o grande festival de guerrilha do Brasil? Hoje muitos como se consome festivais. isso? Você tá aqui num podcast, a gente vai crescer e vai, enfim, furar as nossas bolhas, né? Sim. E, cara, como é que eu quero que as pessoas entendam como é que se elas quiserem buscar isso. Se ela tiver alguém interessado, eu gostei, eu quero saber o que tá acontecendo no Brasil hoje. Então, ainda é uma grande dificuldade. Recomenda? É uma grande dificuldade porque nós temos um problema estrutural que chama comunicação. Então, a comunicação e você sabe, é um negócio caro. Para você manter a comunicação e você ter ela em larga escala, é uma coisa extremamente cara. E aí entram os interesses. E aí os interesses que quebram a comunicação.
Mas o Mas principal... como é que uma pessoa agora que tá ouvindo a gente aí vai procurar lá no Google? Vai ter que procurar Google Festivais. Aí tem listas. Não é tão complexo. Você entra lá, Google Festivais do Brasil, de cinema independente. É que, Jorge, o cine de guerrilha, ele não é algo que, assim, é uma categoria. Não é. Ele é um meio de fazer. Ele se pertence àquele filme. Então não é mais uma coisa distante lá do diretor pro maquinista ou pro estagiário. Sim. A equipe toda é uma família, então a remuneração ela não é alta. As locações, você não tem o mesmo acesso a qualquer tipo de locação como um mainstream vai ter por contatos, né? Então o cara vai ter que de alguma forma burlar o sistema, tá em algum, não sei se você até já viveu isso, de estar em algum local que não era, vocês não tinham autorização para gravar. Acho que não pode falar qual local, mas se você já viveu... Eu posso. Porque aí, assim, quando o filme tá pronto, ele é um filme. Eu tô fazendo essa análise porque é o seguinte, se eu quiser saber de animação, eu tenho onde saber. Sim. Tem um festival de animação que você vai procurar e tá lá. O hype do Brasil tá lá. Sim, mas aí não é uma categoria guerrilha. Não ninguém vai perguntar quando tipo você... banda, Marcelinha, tipo banda. Não, mas o festival de banda roots tá onde? Não. Você vai ter, de repente, a categoria de cinema. O que vai acontecer não tem esse termo, eles não é utilizado. O que é utilizado se é longa, se é média ou se é curta. Não existe... Mas tem categoria independente. Mas aí independente porque você está concorrendo com grandes empresas para poder diferenciar que o seu orçamento é menor. Então, assim, existe o entendimento, por exemplo, de que você vai trabalhar uma linha mais arte. Não é uma isso, coisa... São mais dentro mais... mas não tem o sub, que é a guerrilha. Então, assim, existe o independente para entender que não dá para eu o meu filme concorrer com Velozes e Furiosos numa premiação. Porque as questões técnicas deles são completamente diferentes. Então, é por isso que tem essa divisão de independente, porque aí o independente é uma produtora pequena. Não é independente porque só a questão de orçamento. De repente, você é uma independente, mas conseguiu ser aprovado para conseguir um montante super legal. E nós temos isso. Por exemplo, o filme do Marighella, ele entra como independente. Sim. E você sabe que ele teve uma puta estrutura. Sim. Então, assim, por que é independente? Porque o grupo de pessoas que conduziu isso é uma produtora pequena perto das outras dentro do mercado. Então, não dá para correr com a Paramount. Sim. Né? Então, é mais para você saber aonde que você concorre. Aí você vai entrar nos festivais, então você vai lá, tipo, Google, tem as listas, e aí você tem festival de curta, festival de média, festival de longa, se são mulheres dirigindo, se são mulheres ocupando cargos de poder. Então, hoje tem festivais com muitas demandas diferenciadas e a comunicação disso é muito ruim. Mas o Brasil hoje produz muitos festivais, exatamente para que possa circular esses filmes que estão sendo produzidos de forma independente, de forma guerrilha, e são muitos materiais bons que estão sendo produzidos, e os principais hoje nós temos o de Gramado, que é excepcional, esse é o Master do Brasil, então gente de fora vem para concorrer nesse festival. A inscrição não é uma inscrição cara, então isso facilita com que as pessoas possam arriscar ali a colocar aí o seu filme ser visto. Tem o do Rio de Janeiro, que também é um festival tradicional. Em Manaus também é um festival tradicional, mas hoje, se a gente for pegar em São Paulo, deve estar acontecendo junto agora com a gente falando, uns 3, 4 festivais. É isso. A periferia está muito ativa em festival. Então, quando a gente fala de guerrilha, não é o nicho da periferia, porque isso não está só lá. Sim, tá claro, mas é para que a gente entenda que guerrilha é você pensar fora da casinha. Guerrilha é você não se limitar com as questões técnicas ou questões financeiras para você não produzir algo. Porque se a gente chegar com o nosso roteiro, que é o caso do James, se a gente chegar com o roteiro do James, é um puta roteiro, o cara é incrível. Cada roteiro que você pega dele pra ler, você fala, porra, mano, o que esse cara faz? De onde que ele tira? As camadas, as profundidades dos personagens são incríveis. Mas você não consegue chegar numa produtora grande e levar o currículo dele debaixo do braço. Vão olhar e falar, o que é isso? Aí vai chegar lá, é uma pilha de uma casa com 200 outros mil roteiros.
Então, como que você faz o mercado olhar para você? O caminho reverso. Sim. Não, Então a gente vai faz pra sentido, guerra, sim, sim. né? Então a gente vai pra guerra. E aí eu acredito no roteiro, eu acredito em você como diretor, eu acredito nele como produtor. E a gente se acredita e fala, vamos nessa, vamos nessa. É música, Marcelinho. É música. É o modus operandi. É o underground. Você tenta fazer coisas isso. que às vezes no convencional não vai fazer. É sair da caixinha, né? Totalmente, totalmente. E você entender que você é um vírus. Ninguém quer você lá dentro, mas vão ter que te engolir. Você vai entrar. Mas onde esse pessoal sai da faculdade formada e ele vai fazer... Publicidade. E você vai falar, ele vai fazer marketing. É. Que é um tipo de filme... Que é o tipo de morte, na verdade. O tipo de como morrer. Eu tô provocando porque eu sei que ela não gosta, tá ligado? Eu ia chegar de qualquer jeito. Entendeu? É como morrer, né? Então, assim, você tem um sonho, e aí você vai, faz tudo certinho, bonitinho, e você descobre que você voltou pra dentro de uma caixa quadrada pra prestar um serviço que você não acredita pra uma pessoa que você não gosta. Né? Porque publicidade não é nem, você não tem nem o uso da sua criatividade de verdade, porque vem uma receita ruim de algo que o cliente imaginou na cabeça dele que é boa e que você sabe que não funciona por N razões multiplicadas ao quadrado, e que quanto mais você briga sobre isso de forma técnica, filosófica, literária, o que for, mais você apanha dentro do mercado e você descobre que você precisa pagar contas. Você já fez alguma coisa? Eu fiz. Se arrepende? Vamos dizer assim, que foi meu último grande fracasso. Era um cliente que tinha um potencial, montei uma equipe para fazer isso. Falei, não, gente, a gente precisa amadurecer. Precisa fazer publicidade porque isso paga as contas. Sim. E aí nós sentamos, tal, não sei o quê. Montei, conversei, trouxe ali para ele visões de como o marketing podia trazer crescimento para a área dele, que não é na área de cinema, mas quanto que realmente podia trazer de visibilidade. E ali naquele momento ele gostou, e depois os conteúdos que foram sendo entregues, você entregou um filme pro cara. E aí o cara falou assim, não, mas eu quero que entre aqui uma foto da família. Não, mas essa linguagem não combina. Assim. Não, mas aqui eu quero que você mude esse texto. Sempre assim. E não importa se você tem escopo, se você tem não sei o quê. E aí eu não tenho muita paciência, eu achei melhor a gente romper o contrato e eu assumir a minha falência financeira. Investi errado, né? Foi isso. Acontece, Bárbara. Acontece. Mas aí você cresce. Acontece, Você cresce. Só não fazer de novo que tá tudo bem, né? Até o próximo buraco. Até o próximo buraco. Terminar esse papo de filme aqui. Aí tudo bem, guerrilhou bastante, só que você foi premiada. Premiada. Isso é o grande lance, esse é o pá, isso aí, tudo que a pessoa quer, né? Tudo que a gente quer na vida. Tudo que do videocassete até o Bolo Varley, todo mundo quer chegar no Oscar, Marcelinho. Não, no primeiro dia a gente tá todo mundo apaixonado dentro do set. Isso. No 10º dia a gente tá querendo matar todo mundo. Na pós-produção, a gente quer queimar o filme, eu passei por isso. E você não quer ver nunca mais ninguém, quer mandar todo mundo ir passear no mato. Aí conta pra mim o seguinte, como prêmios? é que você ficou sabendo, assim, a hora que você fica sabendo na parada dessa? Você... Já é meio que nem... Vou falar uma coisa aqui, acho que eu vou cortar isso, mas vamos... É tipo samba enredo, tá ligado? Já sabe quem vai ganhar e... Já. A gente, caralho, aí é foda. Você já... Já assim, sabe na verdade, mais ou menos você fica ali, com aquela você coisa fica... no coração, você fica esperando que os amigos falem, e aí você fica ali com, né? Mas você já sabe, você vai vendo, você fala, não, dessa vez a gente quer campeão mesmo. Aí você viu os concorrentes e tudo, você ficou naquela expectativa de Copa do Mundo. Assim, Como é que funciona isso? Assim, chega pra você. Você recebe alguma cartinha antes? Recebe. Você ganhou? Ou você vai pra aquela foto não, que nem no você no vai canto? pra só foto vai quem... do Kiririri. Só vai quem ganha, né? Só vai os Como finalistas. Não, só vai os finalistas. Mas você já vai como, putz, desculpa, mas eu já sei que eu ganhei. Você vai com aquele vestidinho então, melhor, não, assim. Não tem essa parte, porque assim, vai os finalistas e você só sabe quem vai ser premiado mesmo na última hora. Mas aí você tá ali acompanhando os filmes que estão como finalista, e aí você já começa a ter glamour. O coração já. Eu participei do de Minas, porque geralmente é longe e eles não pagam para todas as pessoas da equipe.
E eu fui em um de Minas, e aí você fica aquela... Ai, agora vai ser. E agora tá sendo. Tapete vermelho e tudo mais, aquele esqueminha todo? Ah, não, né? Não teve, não. Exagero. Só os grandes cara. que tem, né? Só os Pô, grandes, mas por os que não menores põe são um mais tapete vermelho lá, simples. mano? Não. O mais barato que tem, põe um tapete vermelho pros outros passar. Não, os festivais são Rapaziada, tão guerrilheiros quanto pô, mas, nós. porra, Seria pelo amor de incrível, Deus, né? Pelo amor de Deus, velho. Mas eu fui no do Rio de Janeiro com a minha filha, meio que assim, achando que ia ser isso. Pô, vestidinho, e aí chega massa, a gente né? lá, 3 da tarde, no Rio de Janeiro. E assim, eu acho que eu vim arrumada demais. meio Veio que... chinchila. meio plumas e paetês, 3 da tarde no Rio de Janeiro, e não vai ser isso. E o povo tudo de chinelo rolando. E o pessoal indo cheio de de areia da chinelo, praia. indo Aí chega o pro seu Jorge festival. cheio de areia da praia de sunga. E Aí você fala assim, lá cara... com aquela pluma, fazendo o quê, meu Deus? Aí foi premiada. E aí muda alguma coisa? Você Muda. tem um carimbinho diferente você tem e um agora a carimbo Bárbara é uma diferente. pessoa premiada. Você, isso faz toda a diferença nos editais prêmios. E no cash? Não, isso Não muda fica o seu status? pro produtores. Sim. Pô, vou contratar sim. a Bárbara. É mais cara que o Marcelinho. É mais cara Com se certeza, não velho. for por guerrilha. Por guerrilha a gente fica todo mundo igual. Não, mas tudo bem. Mas aí é uma opção sua, né? Sim. Você igualar. Mas eu falei, cara, eu vou ligar pra Bárbara porque se ela, né? Ela é... Não, tem power, ainda entra nesse ciclo. Não é que as pessoas não reconhecem, não sabem, e você também não reconhece, não sabe que o seu valor começa a ter um plus, mas a realidade volta sempre para esse lugar. 1, ainda estamos em guerrilha. 2, se não é uma grande agência que está te contratando, o seu valor não dobra, continua o mesmo. A diferença é que aproxima de você projetos maiores. As portas abrem. Você consegue já olhar para fora da bolha? Já começa a ver possibilidades fora da bolha. Então, assim, o SP Crônicas, dentro desses 50 prêmios que nós ganhamos, entre nacionais e internacionais, nós conseguimos acesso para ir para o streaming. Aí tá no Google Play, tá no SBT, na plataforma do SBT. Massa. Então, você já tem algumas plataformas que já te conhecem. Então, você já sabe que o próximo filme necessariamente vai subir para uma plataforma, porque você já tem esse caminho. Então, você já não vai mais para o YouTube. Você já tem um outro caminho, não desmerecendo o YouTube. Tem grandes filmes lá, mas você já começa a ir para um streaming que já te rende um dinheirinho, já fica numa plataforma que paga 2, 3, 5, 10, 15 reais. Então, você ali já vai ganhando uma notoriedade. Isso também vai impactar para os festivais, porque quando você chega no festival, o seu currículo não é o primeiro filme, é filme que já que conseguiu entrar em plataforma. Então tudo isso já vai começa a te trazer. O carimbinho já é diferente. O carimbinho começa a trazer. Diferente. Então assim, quando eu consigo ser aprovada na Lei Aldir Blanc, eu já tenho esse currículo. Então, quando eu chego, eu sou uma diretora estreante, mas o meu currículo de produtora é um currículo de habilidade. Então, as pessoas olham e falam, não, eu vou te presentear com esse dinheiro, porque eu sei que você vai dar conta de administrar ele. Responde também, junto com a pergunta que eu te fiz de troca de cadeira e de função, o lance de ser mulher preta. O que tem a ver, se tem a ver, se não tem. Tá muito no hype essa parada de falar as coisas, mas é legal. Sim. É legal porque assim, é difícil a gente ter contato. Isso é pra todo mundo aqui que tá ouvindo aqui. Quantas pessoas você conhece que trabalham com cinema, gente? É poucas. Poucas e muitas poucas mesmo, que trabalha mesmo, que vive disso, que tem uma paixão, que tem uma história como a sua. Então é legal você ter lugar de fala pra isso, de falar. E assim, pra mim foi um choque. Tudo que eu passei. Por quê? Porque assim, na hora que eu tive a possibilidade, eu olhei e falei assim, poxa, é um projeto aberto para que você possa trazer pessoas que não conseguem estar em posições e que têm talento para ocupar direções. Então, eu tive uma super parceira, que é uma mulher trans, que veio para a parte de maquiagem, assumir a chefia da maquiagem nesse lugar. Então, assim, para que ela pudesse viver essa experiência, para que ela pudesse contribuir. E ela não tá ali no submundo dos contratos, ela tá tocando uma equipe, é ela que diz que faz aqui e tudo mais. Então, eu tive a possibilidade de colocar pessoas em cadeiras que não conseguiam subir exatamente por conta do mercado.
Aqui, você ser meu assistente, ok, mas você ser um diretor, não. Ué, mas por que você tem competência para? Porque bate em algum lugar. Então, a gente tá aqui no limbo. Vamos aí todo mundo trocar de cadeira. Se eu posso trocar de cadeira, todo mundo pode. E eu sempre coordenei equipe, eu sempre fui muito ouvida e muito respeitada, geralmente com 2, 3 mulheres dentro do set e o restante todos homens. E quando eu começo a ter umas cadeiras com mais mulheres ocupantes ou com outras estruturas acontecendo, eu começo a ter que justificar por quê. Então é um cinema feminista? Então é um cinema de mulher? É um cinema para mulher? É um cinema... Eu tenho que justificar minha competência para estar sentada naquele lugar por conta do meu gênero. Isso te incomoda dentro do cinema? Isso Pior ainda, né? Moda dentro da arte. Isso deve ser foda, né? Dentro da arte, não é nem dentro do cinema. Dentro da arte, a gente ter que voltar para um discurso que é social, de eu ter que explicar. Quer dizer, eu só mudei para uma função que não é tipo, função. Eu já era chefe de produção. E ninguém falava assim, a Bárbara é chefe de produção porque ela é chefe de produção. Mas a produção tá ligada ao quê? A moça que faz, quebrou aqui. Que serve o café. Limpou o chão. Serve o cafezinho. Agora você aqui tem o poder intelectual de dizer o que vai acontecer as coisas. E aí você é olhada. Então você vai olhar e falar assim, aonde estão as mulheres na arte? E você foi olhada. Aconteceu com você no Fui set lá, olhada. você dirigindo e tal. Eu tive gente abandonando o set. Me abandonando Olha, no que set. Isso é, No meio isso é do 1900 e 2000 set. E 21. Eu gravando uma cena dentro do cinema, hein, gente? Eu vou falar pra vocês, assim, para mim foi uma grande dor, porque eu consegui grandes parceiros, o dinheiro não é suficiente, e eu vou falar, foi aprovado com 100 mil reais. Boa. Né? Então nós tivemos uma aprovação de uma lei de 100 mil reais para fazer um longa-metragem durante a pandemia, tá? Então foi isso que eu fiz, uma equipe com quase 40 pessoas, quando nós estávamos em lockdown e não podia se gravar de noite. E o nosso filme era rodado à noite. Nossa. E nós tínhamos 3 meses para montar o filme, editar o filme e entregar o filme. Não preciso te dizer, pandemia, como que a gente faz isso? Não faz isso, então vou ter que devolver todo o dinheiro. Então todas essas situações acontecendo. O que não estava previsto dentro do orçamento? Material de IPI. O que não estava previsto no orçamento? Pessoas internadas, custos com testes e tudo mais. Não estava previsto no orçamento. Só de IPI foram quase 40 mil reais. Sim, imagino. E aí, a gente coloca onde isso no orçamento? E então, eu consegui parceiros de locação, parceiros com alimentação, mas mesmo assim, teve coisas que eu não consegui. Teve coisas que eu estou pagando ainda. E aí, eu consegui uma parceria com o Hotel Merit, para que uma das cenas, que era de uma diretora internacional, que ela tinha que ter um escritório super suntuoso, eles emprestaram pra gente. Eu liguei pra Sueli Franco, mandei pra ela o roteiro e falei, gata, eu tenho R$1.500, você aceita trabalhar comigo no filme? Ela disse tudo pra eu sair da minha casa. Boa. E ela veio pra trazer a experiência dela. E eu tive uma briga dentro de um set, aonde a equipe saiu do set e deixou eu, a Sueli e o meu fotógrafo. Por você ser mulher. Não é só por você ser mulher, por fusquinhas de falta de prestígio, porque eu não tô me sentindo prestigiado, porque minha voz não tá sendo ouvida, de um assistente. Porque você tá sendo feminista, porque eu tô sendo feminista, porque eu não estou ouvindo um homem, porque eu estou rebaixando um homem a cargo de assistente, ele está me dizendo e eu não estou ouvindo. Então, já que ele não vai ser respeitado, ele vai embora. É isso. É isso que acontece. É isso aí. De frente com uma referência, tipo, dentro de um hotel 6 estrelas, nem sei quantas estrelas que cabe dentro desse hotel. Tipo, você pega um apoiador infinitamente com potencial, você traz uma atriz hiper conhecida pro cara ter chilique de que você tá sendo opressora. Não cabe. Opressora. E foram isso 14 dias. E no final, ainda assim, eu quero reajuste de contrato. Se eu não tiver reajuste do contrato, eu vou ligar para o sindicato e falar em que condições o seu set funciona. Então, assim,
É isso. Rapaz. Mas aí se a moda pega, nenhum set funciona, hein? Se o cara Nenhum for ligar set, pro mas aí você sindicato. vê que assim, mas a gente não trabalhou em guerrilha? E a gente não é brother? Porque assim, nós não estamos falando de pessoas que a gente não conhece. Mas quando você pôs o dinheiro... Quando não tinha o dinheiro, era, poxa, se tivesse um pouco de dinheiro, não sei o que. Aí tem um pouco de dinheiro. Eu tive pessoas questionando se a Sueli está aqui, por que eu vou ganhar isso? Gente, a Sueli ganhou a mesma coisa que todos nós. Ninguém ganhou mais que a Sueli. Ninguém ganhou menos que a Sueli. Todo mundo ganhou igual a Sueli. E teve pessoas que queriam reajustes. Pessoas que são guerrilheiros, que você achou que ia chegar ali e falar, pô... do nosso grupo de pessoas que produz, eu fui a primeira pessoa que conseguiu um edital prêmio. Foi uma mulher que conseguiu um edital prêmio. Foi a primeira do grupo que conseguiu um edital prêmio. E ao invés da gente ter apoio à pessoa que está ali, as pessoas vieram para desintegrar. Bem-vindo ao mundo corporativo, gerência. Foi isso que aconteceu. Então, assim, eu terminei o filme com vontade de queimar o filme. Eu entreguei Diretoria. e tudo mais. Ele tá incrível, é uma comédia de erros. Então, o filme tá totalmente na contramão das produções de comédia brasileira. E é por isso que ele é tão incrível. Porque eles são personagens humanos, eles são personagens desastrados, que tomam atitudes ruins, e isso gera o cômico. Então, não é esse humor... direcionado de stand-up, que é a única coisa que o Brasil tem produzido. É uma comédia de erros, com um personagem complexo. Então, assim, é o cara que é oportunista, mas ele não se planeja para fazer o negócio. Então, ele começa a fazer, e no meio do caminho ele vai tentando mudar a rota, e a rota vai ficando mais complexa, e as coisas não vão funcionando. Aí você fala, mano, puta merda, com tanta escolha que ele podia ter, ele vai escolher isso. E o personagem vai indo e vai se enrolando naquilo. E como, né, Deus, ele cuida das crianças, dos cachorros e dos bêbados, no final as coisas dão certo. Mas eles se metem com a máfia chinesa. Eles vão se meter com a máfia chinesa. Então, assim, você fala, não, quando você acha assim, não, o filme não tem pra onde ir, e essa criatividade é do James. Então, o roteiro incrível. Ele é massa, assim. Eu tive a oportunidade de falar com ele poucas vezes, mas todas as vezes foram... chama Vagabundos Enrascados. Ele ainda não está no streaming, porque a gente precisa fazer uma correção de áudio. Nós participamos de alguns festivais menores para que as pessoas pudessem ver. Tem uma pequena distorção ali no áudio, assim, só quem conhece a técnica que percebe. E falta um pouquinho ali de um sound designer para dar um fechamento. E a gente só não pôs numa outra plataforma, tipo, lança no YouTube mesmo. Porque você fala, poxa, a gente tem espaço na Prime. Esse foi do Elião. Me conta, Elião, meu querido. Vou convidar você aqui também. Elião, meu cara. É o máximo. Conheci o Elião, cara. Ele sentou lá comigo na Zion lá e eu acabei fazendo o logo dele. Queria ter feito muito mais coisa pelo Elião. Elião, vem aqui falar comigo, cara. Tô esperando você. A Bárbara vai ligar pra você, vai fazer o convite pra mim. Não, a gente já virou... Chama o Elião pra mim aqui. Virou família. Eu fui na casa dele pra chamar ele. Como é que foi isso? Como é que você pensou nele, assim? Na verdade, a parceria com o Elião... Teve o lance do clipe. Acontece por conta do clipe. Isso. Então, assim, acontece por causa do SP Crônicas. Dentro do SP Crônicas, são 5 crônicas, e uma deles é sobre sequestro, e nós queríamos usar a trilha... É como que a gente amarra as pessoas. Sim. Uma trilha sonora sim. Pro filme mais elaborada. E aí a gente entra em contato com o pessoal do RZO. Para eles participarem ali do filme, fazendo umas pontinhas no filme e ceder a música pra entrar no filme. Eles super curtiram. Em contrapartida, a gente ia criar um clipe para eles. Então, As Armas que Matam, dessa retomada deles, foi nós que dirigimos. E algumas cenas se misturam do filme com o do clipe deles. E ali a gente já pegou amizade, o clipe ganhou prêmios e ficou já ali no meu radar. Quando surgiu esse projeto, eu já na hora falei, poxa, eu quero continuar a parceria, preciso de música para o meu filme, preciso de atores para o meu filme, vamos juntar o útil e o agradável. Vou ligar para o Hélio de novo. E aí foi muito divertido. A participação dele, ele é incrível, ele é super generoso. Ele é um cara, assim, super coração. E foi, assim, um incentivo
O Hélio é o tipo de pessoa que te surpreende. Sim. Né? Então, quando você encontra uma pessoa que atingiu o ápice, que as pessoas sabem quem ele é, que ele é um artista consagrado, e que o cara consegue sentar com você, tomar um café e falar de vida. Eu tinha muito medo de falar com o Elião, porque como é que eu sou fã dele, desde o começo dele, eu acho. E eu sou branco, né, cara? E sentar na minha mesa com um cara de rap desse quilate, desse tamanho, na minha frente, pra mim trabalhar com ele. E foi uma coisa muito legal, ele vai ouvir aqui, ele vai saber. No dia eu tava sentado na frente dele, mano. Eu e ele aqui lá na Zion, lá, né? E, cara, só tinha preto na mesa, e só tinha eu de branco na mesa. De rosa. Só tinha eu de rosa na mesa. Eu fui o que menos falei, porque todo mundo tava ali, não sei o quê, mas no final das contas quem fez o trampo fui eu. Porque eu era o único cara que sabia a letra dele, sabia quem ele era, sabia não sei o quê. Tanto é que depois, quando ele voltou, só tava eu na sala. Ele falou, cadê o resto? Eu falei, não tem resto. Eu que fiz o trampo, eu que te conheço, eu que sou seu fã, eu que sou tudo, então tá aqui, esse aqui é o seu projeto que eu imaginei. Cara, foi aí que eu fiz a conexão com ele, muito legal, porque aí ele entendeu. Pô, ele foi o Elião que eu sempre quis que ele fosse pra mim, tá ligado? É muito louco esse bagulho. Você vê um cara que você admira desde pequeno, né? Eu vi a RZO há muitos anos atrás. A gente até tocava RZO, né, Marcelinha? A verdade é essa até. E foi uma quebra pra mim, foi bem legal, porque eu nunca me imaginava que ele ia... Pô, eu sou uma diretora estreante de Guarulhos. Cara. Eu cheguei muito lá pra ele sentou comigo, fez um almoço e falou, vamos conversar. E leu o roteiro inteiro. E eu mando mensagem e ele responde, ele tá responde. Ele é essa pessoa. Com você, tá ele é essa pessoa. Então, assim, são os conflitos que a gente sente no caminho quando você vê um cara que é consagrado, respeitar você, e pessoas que caminharam do seu lado não te respeitar. E não é não respeitar louco. Porque teve briga. Você perceber que a pessoa só estava do seu lado porque você estava trazendo resultado. Quando o resultado não é da forma que eu desejo, você já parou de ser uma pessoa interessante. E porque também já sei que eu não vou poder mais ter esse acesso. O Hélio é tão querido que nesse processo que você falou, Bárbara, você deu aí uma situação, ele percebeu, ele acompanhando as minhas redes, ele percebeu, ele entrou em contato. Ele entra, ele fala. E aí, diretora, o que tá acontecendo? Tá tudo bem com você e tal, não sei o quê? Divide aí. E aí você fala, cara, meus amigos, às vezes a minha família não faz isso, não sabe o que tá acontecendo. Ele tá lá, ele tá te vendo. Não é porque ele tem 50 milhões de seguidores que ele não tá te vendo. Mesmo. Ele tá te vendo. E era louco que ele mandar mensagem pra mim, eu mandar pros outros, tá ligado? Mano, olha quem tá falando comigo. Eu faço isso. Falou, olha, o Hélio... Caralho, o cara falou meu nome. É muito louco. E ele faz isso, às vezes sai postagem e fala, minha diretora. Legal, é massa. E é muito massa, é muito massa. É realmente entender. O James tem uma frase que, assim, na guerra, o que importa é quem tá do seu lado na trincheira. É isso aí. Quem tá com você na trincheira. É quem tá com você na trincheira. Não importa a guerra, é quem tá com você na trincheira. E isso não é dinheiro, é vida, né? Se eu morrer agora, o que eu deixei? Não é se o filme entrou no streaming, se ganhou o Oscar. São filhos da gente, filhinhos. São filhinhos, é filhos da gente. Eles não precisam ser milionários, eles precisam existir. Mas, cara, a gente vive isso do lado da música, cara. Sim. Quantas fitinhas DAT, quantas fitinhas cassete que a gente gravava pra entregar pros outros, jogava no bueiro. A gente tem que parar de achar que... Cara, quantas vezes? Não é só comida, não é só bebida. Sabe assim, não é só isso, gente. Não é só isso. Eu não faço filme para pagar as minhas contas. Eu não ouço música eu faço isso para existir. É assim que a gente existe. Que honra poder estar com vocês, perder, ou gastar, ou investir uma semana da gente olhar no final e falar, caraca, a gente parou uma semana da nossa vida para fazer isso. Para mim é melhor do que um ano sabático. Porque essa coisa de mulheres serem empoderadas, nós já nascemos empoderadas, né? Não tem que empoderar nada. Você tem que entender o que não tá rolando na sua vida. Não é o que você precisa ser. É o que não estão permitindo que você seja. Né? Então, é uma questão de consciência. Interessantes na questão do despertamento da identidade e também no excesso de informação que a mídia... Porque as mulheres estão em pauta, como você mesmo disse. E aí agora a mulher tem que ser empoderada, tem que ter sororidade, tem que. E esse tem que é muito tem. Só que
ela me abriu um negócio muito louco da gente segregar caráter mesmo. Não precisa segregar Sim. caráter. Precisa. Precisa. Tá na hora da gente parar de pensar nas coisas e segregar caráter. Não é porque Não, você é mulher, assim, não é porque você é preto, né? não Se seu dá. caráter é falho, não dá pra andar mais junto, Não cara. dá Não pra dá andar mais. junto. Não dá pra você. Não dá pra você falar sobre. Ai, me fugiu a palavra da cabeça. Não dá pra você andar junto com quem não tem valores. Não tem valores. E não dá pra gente ficar enaltecendo a mulher guerreira. Não existe mulher guerreira. Existe mulher cansada. E aí começam a te dar uma lista de valores, outros, não valores essenciais, de que se você não cumprir aquela lista, você não é boa o suficiente para. Você acha que esse é a nova fronteira da guerra? É a nova fronteira da guerra. Porque as mulheres nunca estão à altura suficiente para estar dentro da sociedade. Então, se você não teve filho, você não teve filho. Uma mulher que não teve filhos, aí você fala, por que você não quis? Não, eu não pude. Ah, coitada, você é doente? Não, porque eu me separei. Ah, porque você é divorciada. Então, assim... Isso ouvindo de mulheres, né? Tá falando de mulheres falando com mulheres. É isso, são mulheres. Na verdade, os homens são práticos. Você serve para esse exercício, não serve para esse exercício. Você vai me contratar? Bárbara, você tem capacidade para ocupar esse espaço? Vai lá e ocupa o espaço. Aí chega outra mulher e vai falar assim, mas ela? Por quê? Mas ela não fez a faculdade X. Mas ela falou direto com o Jorge? Por que ela falou direto com o Jorge? O que é é o quê? Significa o quê? Mas com esse cabelo? Mas com essa unha? Mas com essa roupa? Com esse comportamento? Com essa linguagem? A gente que é homem em empresa, né? Que trabalha em empresa, a gente tem acesso a esse tipo de comentário, porque elas falam pra gente. Sim. Isso é muito louco, porque a gente escuta de várias pessoas falando das mesmas pessoas. Aí outra também fala a mesma coisa da pessoa. Sim. E no final da reunião ninguém faz porra nenhuma e você vai cobrar. A gente contratou uma designer, né, lá na Zion, né? E ela era gay, né? Só que assim, o que eu tenho pra falar sobre isso, eu quero alguém que vai vir aqui, eu quero perguntar na frente da pessoa. Quando era legal pra ela, ela era homem e queria que eu tratasse ela como. Quando não era, ela se doía, que queria que eu tratasse ela como mulher. Tipo, se decide, velho. Você quer que o cara te trate como? Porque eu fui cobrar ela de um jeito que ela se permitia isso, porque ela tinha essa condição dela de escolher o que ela queria ser, né? O gênero que ela queria Só atuar. que aquele dia ela não tava naquele gênero, tá ligado? Isso aí... Põe uma legenda. Hoje eu tô no gênero... Isso daí, cara, é um negócio, cara, que pra mim mexeu demais comigo. Sabe? Porque hoje eu fico com muitos dedos, assim, vejo, não tenho nada contra, cumprimento e tudo mais, mas, cara, eu não sei como tratar, entendeu? Sim, são muitas questões que estão sendo isso, levantadas. sabe? E que, assim, eu converso isso com alguns dos meus amigos, que existem uma exposição pública, social, de coisas que são íntimas. São necessárias para que a gente tenha algumas medidas e alguns entendimentos? Sim. Mas existem coisas que não são do meio profissional e corporativo. O que você faz no seu quarto, no seu íntimo, com os seus companheiros ou companheiras ou múltiplos, é uma coisa sua. Aqui não é gênero, aqui é entrega, é trabalho. E aí, é trabalho, mas o banheiro não pode estar sujo. Isso é higiene, né? Então a gente está levando para as coisas, elas estão indo para um lugar que é para criar polêmica, para criar discórdia, para a gente poder fazer segregação. Porque é simples, banheiro tem que ter higiene. Sua vida íntima é íntimo seu. Agora, existem questões que a gente precisa apontar, que são questões, eu vou aproveitar aqui que você já disse sobre isso, sobre você falar sobre a sua gagueira. Eu preciso tampar o ouvido, porque não sei o quê e tudo mais. Eu preciso entender isso para ver como que a gente se comunica de uma forma melhor ou rende melhor, e eu respeito o seu espaço e a sua forma de agir. Eu respeito, mas é uma informação que necessariamente eu não preciso ter. Nenhuma. Mas se você quiser dividir e falar assim, olha, Bárbara, se eu tenho isso aqui, isso facilita para mim. Eu posso falar assim, não vou contratar o Jorge para ser um palestrante porque ele gagueja muito. Não pode me contratar, porque eu tenho uma coisa que funciona. Essa é uma informação que sim vale como troca.
Mas Já. se você Ixi, mija sentado ou de pé, isso é um problema seu. Totalmente. Sabe? Questões de legislação. Hoje, as legislações para apoio dos trabalhos das mulheres é ridículo. Nós nunca tivemos um grande apoio. Aí, recentemente, tinha saído, graças a Deus não foi aprovado, pela ministra Damares, que estava quando estava, ela foi lá pedir para 12 meses da mulher ter licença de maternidade e implementou isso para ir para um projeto de lei e não foi aprovado. E aí ela fez um super discurso, tipo, mulheres, cadê as mulheres para apoiar esse tipo de coisa? Quem disse que a mulher quer ficar 12 meses em casa? Ai, Juliana. Não, porque não é nem porque você não quer cuidar do seu filho. É porque que empresa vai dar trabalho para uma mulher sabendo que ela vai ficar recebendo 12 meses dentro de casa? Nenhuma empresa. Nós queremos creche. Nós queremos que a empresa tenha um espaço para cuidar do seu filho, que tenha um plano para que você volte para o trabalho e que o seu filho esteja resguardado. É isso que a gente quer. Trabalhar, né? Trabalhar. É isso. Trabalhar. Então, assim, e aí você pensa, pô, por quê? Então, as coisas, elas vêm muito num discurso que quando você para e fala assim, mas para onde que esse discurso vai? E você fala, não, isso aqui é para segregar, não é para juntar, não é para resolver, é para que você fale de um gênero, e aí alguém olha e fala, o Jorge falou das mulheres dessa forma. É isso aí que acontece hoje. Mas chegaremos um dia onde mulheres apoiarão mulheres. Eu acho que tá quase também. Não tá muito longe, não. Um bolinho vai ter lá. O bolinho sempre tem. O bolinho sempre tem. Você só precisa magnetizar, e com certeza tá ligado? O bolinho, se puder escolher o bolinho dos meninos, eu quero estar no bolinho dos meninos. Infelizmente, hoje as mulheres não estão abertas para esse movimento, ainda não estão abertas. A gente fala muito no discurso, mas na prática, pouco você fala assim, olha, eu vou tirar minha cadeira e eu vou entregar para outra. Você vai falar, Bárbara, mas você está falando isso? Eu falo isso e falo com o coração feliz, porque na hora que eu precisei sair da minha cadeira, eu pus outras 3 mulheres na minha cadeira e falei, senta aqui que eu vou te ensinar. Se você cresceu, cresceu. Se você não cresceu, não cresceu. Mas eu tenho orgulho de falar que as mulheres que sentaram nas cadeiras, que eu falei, vem que agora você senta, estão aí fazendo estrago. Então, eu acho que não é o discurso. Se você for nas minhas redes sociais, quem me conhece de perto, sabe que eu não faço um discurso feminista, de empoderamento, disso, aquilo. Mas o resultado eu tenho. Eu não tenho discurso, eu tenho o resultado. Porque eu acho que essas coisas acontecem no silêncio. Vem cá, senta aqui, vem cá, senta aqui. Né? Esse discurso é para inglês ver. Oba, isso aí é uma filosofia de vanguarda. Eu sou vanguardista. Você sabe que é perigoso isso. Horrível. Aí, é isso. Mas eu acho que a luta é essa, cara. Eu acho que a luta é essa. Acho que pessoas têm que nem você, tem que falar mais disso. Você que tá no meio de cinema aí, manda as pessoas pôr a mão no microfone e falar, cara, vamos pra frente, que eu acho que é isso. Essa filosofia aqui, por isso que eu falo, aqui é um programa de filosofia sem base teórica, mas é a base da sua vida. Sim. É a base da sua... Você passou e você tem lugar de fala e voz ativa pra falar o que você fala. Eu acho que é isso que você tem que levar pra frente, cara. Juntar as pessoas que pensam igual a você, porque eu sei que tem gente igual a você. Sim. Que tem medo de falar isso, tem medo de pensar isso e tem medo de achar que não tem gente pensando isso, mas tem, né? Não, e a gente tem medo. A gente tem medo, principalmente, assim, dessa questão que eu vivi dentro dessa produção de cinema. Quando, na prática, você precisa sair de um lugar seguro para você tentar uma nova situação e você contar com a sua rede de apoio e descobrir que entre a sua rede de apoio você vai quebrar. Sim. Então, você tem medo de quebrar e de repente, você não ter força para se reestruturar. Mas se você não passar por isso, você não cresce, né? E você acha que para terminar esse assunto hoje, que é muita coisa pra gente falar, vai voltar de novo aqui, por favor. Quantas vezes você quiser. Você acha que esse movimento seu de filosofia tá crescendo? Tá. Tá crescendo. Tá crescendo. Ele existe hoje. Ele existe forte, Você, bonito. a Gabi, aí, todo mundo aí. Acho que pode falar dela, né? Sim. Acho que ela também é uma grande força aí de voz, né? Em lugares diferentes, né? Então eu também. falo, eu cheguei para um grupo de pessoas que eu estava conversando, ela tá numa outra ponta, né? Outra ponta, uma outra vertente de visão dela
visão religiosa, política e tudo mais, mas falando a mesma coisa. Sim, é isso. Então, às vezes, quando eu falo da questão da segregação, é isso. É isso, assim. O que você acredita é o que você acredita. Se você é extrema-direita, extrema-esquerda, meio-centro, gosta da lua, gosta da terra, o importante é que você está fazendo. E você está fazendo em lugares que eu não vou fazer. Em lugares que nem é permitido que eu entre. Sim. Então ela está falando sobre isso no meio, dentro de um grupo que não vai ouvir de outra forma. É verdade. Não vai ouvir de uma mulher preta. Não vai. Ela tem acesso. Ela tem acesso. E tem voz para isso. E graças a Deus que estão... não é uma loucura, é verdade, porque pessoas que pensam diferente de mim, que comem diferente de mim, que acreditam em coisas diferentes de mim, estão falando a mesma coisa. Tá acontecendo agora. Tá acontecendo agora. É isso aí. Recadinho aí para suas fãs e seguidores. O meu recado é para minha assistente de produção, a Rebeca, que está aqui sempre me acompanhando nos meus projetos. Ela também é diretora, produtora, atriz. Pode chamar, ela tem muita coisa para contribuir. Ela me cobra financeiramente, entendeu? Porque você não aquilo que você faz bem feito, você cobra. Sim. Ela me deu uma dessas já. Obrigadão por você ter vindo. Cara, é uma honra e um privilégio falar com você, essa sua história maravilhosa. Cara, eu só tenho flores pra jogar por onde você passar, sabe? Eu sempre falei isso pra você, você é uma linda, maravilhosa. A gente tá conectado há muito tempo, lutando pelas coisas também que a gente acha justo e honesto, e tamo junto. É só não perder as crianças de vista. Só não perder as crianças de vista. Bom, esse aqui foi um episódio especialíssimo, segundo episódio da primeira temporada com a minha queridíssima Bárbara Luz. Não é Luz, vamos falar. Bárbara Mascarenhas, a minha queridíssima Bárbara. E é isso. Tamo aí, né, Marcelinho? Mais uma semana aí, vamos pra próxima. Semana que vem tem mais. Fica aí. Não esqueça de seguir esse canal. Que é as coisinhas básicas, né? Seguir, compartilhar, classificar 5 estrelas aí. Ninguém tá fazendo isso. Vamos ajudar a gente a povoar esse lugar aqui pra gente poder... A gente tem uma meta, eu e o Marcelinho, de quando chegar nos 100 mil pessoas, a gente faz vídeo, né, Marcelinho? Tá quase, gente. Ó o marqueteiro. Tá quase. Falta só um pouquinho. Olha, vai ter prêmios pra quem divulgar. Então, assim, aqueles que divulgarem pra 35 pessoas e curtirem e repostarem 35 vezes. Vai sair aí. Tá rolando também uma rifa também, né, Marcelinho? Se você quiser participar também, pra ajudar a gente. Rifas. Isso aí. Gente, brigadão, tamo junto. Semana que vem tem mais. Abraço. Beijos. Esse foi mais um Opinião Privada, gravado no TPS Studios na Casa Verde, produção e tratamento de áudio, Marcelinho Castaldi, edição e finalização, Jorge E, concepção da ideia, Jorge E e Márcio Oliveira, apoio, TPS Produções, Zion Set Marketing e Learn English Right Idiomas.